Fala galera do quarto ano, estamos de volta para mais uma videoaula, só que dessa vez a gente vai fazer uma revisão do capítulo 2. Como que vai ser essa revisão? A gente vai dar uma analisada no nosso livro e vamos também observar o material de revisão, aquele resuminho que eu preparei para vocês, juntamente com os exercícios. Eu preciso que vocês tenham muita atenção, porque lembra desse capítulo 2, quando a gente fala dos elementos dos mapas, e chegou na parte de escala, é um pouquinho mais complicado, então vamos prestar atenção, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai analisar a nossa revisãozinha. Aqui na nossa revisão, que já deve estar com vocês, está escrito assim: o que são mapas? É exatamente o início do nosso capítulo 2, que ele justamente vai falar sobre os mapas e também vai falar sobre como eram feitos os mapas antigamente. Mas vamos dar uma lida aqui rápida no que são mapas. Os mapas são instrumentos de representação da realidade. Isso significa que eles reproduzem uma determinada área do espaço para que assim possamos nos localizar nessa localidade, saber onde ela se encontra ou obter informações diversas a respeito. Então, com os mapas, gente, eu posso me localizar, eu posso também ver determinada região para saber se naquela região ali, por exemplo, tem montanhas, não é verdade? Como que a gente vai saber dessa forma? Através dos mapas atuais, que a gente vai utilizar satélites, por exemplo. Cadê? Quando a gente olha os mapas atuais, esse, por exemplo aqui do Brasil, do Google Maps que a gente utiliza, a gente consegue ver esse tipo de coisa. Tá legal? Mas como eram os mapas antigamente? Lembra que a gente analisou, deixa eu voltar lá para o nosso livro, lembra que a gente analisou que ele poderia ser feito através de papiros, através de madeira, através de argila? Aqui tem os exemplos. Eu até separei umas imagens aqui para a gente ver, mapas. Olha como é que eram feitos esses mapas aqui nas pedras. Esse mapa aqui, como é que era feito. Poderia ser feito em casca de madeira também. Poderia ser feito nos papiros. Deixa eu ver se eu acho aqui, papiros é justamente esse material mais antigo. Está até escrito aqui na nossa revisãozinha, É um tipo de papel, deixa eu aumentar a imagem. É um tipo de papel muito usado no passado para escrever e pintar, feito de uma planta aquática de mesmo nome. Olha que interessante. Então, os mapas antigos eram feitos assim. Tem como a gente analisar, por exemplo, se tinha relevo, se tinha montanha naquele local? Às vezes até dava para aparecer, olha essa imagem aqui, Essa imagem aqui parece que tem um pouquinho de relevo aqui. Nessa imagem aqui é um mapa antigo, mas não tanto, mas dá para ter uma ideia do relevo. Só que os mapas antigos não mostravam tanto assim, não tinha toda aquelas características, todos aqueles detalhes que a gente tem nos mapas atuais. Tá? No livro de vocês, ele fala como eram feitos os mapas antigos. Olha como é que ele fala aqui em cima. Antigamente, estou lendo aqui esse pedacinho. Antigamente, a maioria dos mapas era feita assim. Alguém procurava um espaço mais alto de onde pudesse ver melhor o lugar que ia representar e começava a desenhá-lo. Mas também existiam mapas feitos com bases em relatos, que são histórias contadas por outras pessoas. Então, antigamente, era tudo no olhômetro, né? Eu tinha que chegar num local, ter ainda uma habilidade de conseguir analisar aquele local e fazer o meu mapa, né? Ou ainda eu conseguia ouvir de outras pessoas que já foi lá em cima numa montanha super alta e me explicou mais ou menos como é que é. E eu fazia o meu mapa. Juntava com uma informação, juntava com outra e fazia o meu mapa. Hoje, a gente tem várias tecnologias, como, por exemplo, lembra da aerofotogrametria? A gente ficou falando isso, fizemos até uma competição na sala de quem falava essa palavra mais rápido. Aerofotogrametria.
Acertei. Aerofotogrametria. Brincadeiras à parte. O que é essa técnica? Ela permite a confecção de mapas a partir de fotos aéreas, ou seja, fotos tiradas por uma câmera fotográfica presa a um avião. Eu poderia fazer fotos de um balão, de um avião. Hoje a gente usa muito drone também, né? De um drone para poder analisar e criar o meu mapa. Só que através dessa aerofotogrametria, não necessariamente eu vou fazer um mapa para eu me localizar. Eu posso simplesmente fazer um mapa, uma foto de uma área. Lembra do vídeo que a gente viu utilizando drones? Aqui, utilizando drones e lentes específicas, ele consegue analisar toda uma área também com programas de computador, né? Lembra desse vídeo que a gente viu? Até passar um pedacinho. Ele consegue analisar toda uma área. Deixa eu abaixar para o alto. Analisar toda uma área e a partir disso fazer várias outras análises. Olha, analisar onde esse relevo tem maior altura, tem menor altura. Vai analisar, nesse caso aqui, ele está fazendo numa mina para fazer extração de minério, outros materiais, ou rochas, qualquer coisa desse tipo, tá? Então, através de um drone, por exemplo, através dessa tecnologia, a aerofotogrametria, eu poderia não só criar um mapa para eu me localizar, para eu poder seguir um determinado caminho, mas eu posso analisar várias coisas. Aqui é a imagem do drone tirando as fotos, ó. Tá vendo? Vai tirando as fotos e depois consegue fazer várias análises. Então, gente, quando a gente fala de mapa, vai além dos mapas de se localizar na Terra. Pode ser um mapa também para você fazer uma análise do terreno e um mapa também para você... uma planta também de um local, por exemplo, uma planta de uma casa. Quer ver, ó? Planta de uma casa. Quando a gente analisa uma planta de uma casa, eu posso também tá relacionado a esse tipo de coisa. Eu posso utilizar a aerofotogrametria, eu posso utilizar fotos para analisar uma casa de cima. Aqui nesse caso, ele está fazendo um desenho interno, mas eu posso analisar uma casa de cima do terreno, né? Olhando os carros, como que vai ficar mais ou menos. Agora repara, que tanto essa planta, olha, vou até aumentar a imagem, olha essa aqui, que eu tenho aqui o desenho, deixa eu colocar essa imagem maior para vocês verem. Eu tenho aqui a área da piscina, eu tenho aqui a área da sala, aqui a parte da frente dos carros. Repara que essa imagem está sendo vista de cima. Repara que no Google Maps, quando eu coloco aqui, por exemplo, repara que eu estou no Google Maps, né? Quando eu coloco aqui, por exemplo, bem pertinho aqui, e consigo analisar Guaçuí, vamos tentar achar o Colégio São Geraldo? Cadê o colégio? Aqui, Colégio São Geraldo. Essa imagem está sendo vista de como? Está sendo vista de cima também. Então, esses mapas que a gente está falando, essas plantas de casas, plantas de prédios, como a gente viu aqui, por exemplo, todos eles são vistos de cima. E a gente viu isso na sala. Eu botei até aqui na nossa revisãozinha aqui, ó, para a gente analisar esse tipo, observando os mapas, eles são sempre vistos de uma visão vertical. Olha aqui que eu botei essa observação aqui, ó. Os mapas sempre são representados de uma vista vertical. Por que eu precisei falar isso? Porque existem 3 tipos de vista. Lembra que a gente fez isso lá na sala? A gente usou pegamos como exemplo um aluno voluntário, chamamos o Romeu, e a gente fez esse exemplo lá na sala. A gente tem a vista frontal, que é aquela vista que a gente está vendo de frente, é como se você estivesse na frente da sua casa, olhando para a sua casa.
É uma vista frontal. Temos uma vista oblíqua, que é mais ou menos a vista quando você está olhando meio de lado, né? Você está olhando, tem uma visão oblíqua, é uma visão que você está olhando um pouco de lado e um pouco de cima também, né? Você não necessariamente é totalmente de cima a imagem, mas ela é um pouco de lado, é verdade? Por exemplo, essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é uma vista oblíqua. Eu não estou vendo ela de frente, porque eu não estou lá no terreno, não estou no chão do terreno, e eu não estou vendo ela totalmente de cima. Eu estou vendo ela meio de lado e de cima. Eu estou vendo, então, ela oblíqua. E eu tenho também a imagem vertical. Olha essa imagem aqui frontal, a oblíqua, olha como é que é a vertical, olha como é que a casa eu estou vendo aqui. Eu estou vendo só o teto da casa, eu estou vendo só a parte de cima das árvores. É a mesma coisa que quando eu olho para o nosso Google Maps e a gente consegue ver, por exemplo, ó, o Colégio São Geraldo, eu consigo analisar aqui, por exemplo, a quadra do Colégio São Geraldo. Olha como é que eu estou vendo só o teto, não é verdade? Olha a praça. Olha como é que eu só estou vendo as partes de cima da praça. Então, isso aqui é a nossa vista vertical. Guarda essa informação, tá bom? A vista vertical é a vista utilizada tanto em mapas quanto em plantas. E no nosso livro, aonde a gente pode ver isso? Quando eu falo plantas, ó, preste atenção. Quando eu falo plantas, eu não estou falando planta de ser vivo, não. Estou falando plantas como a gente viu ali, de terrenos, plantas de casas. Olha aqui o que está escrito lá na página 106 do nosso livro, ó, lá em cima. É com base em imagens verticais, ou seja, feitas do alto, exatamente de cima para baixo, que os mapas e as plantas são feitos. Aí tá lá pequenininho aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Plantas são desenhos aproximados de um espaço de pequena extensão visto de cima. Quando a gente analisa um mapa vai estar relacionado a uma área bem grande. Quando eu estou me referindo a uma planta, eu estou me referindo a um espaço pequeno, como por exemplo aqui, ó, de uma casa. Tá? Repara que nessa casa aqui está sem o teto, né? A gente só está analisando ela por dentro, os carros aqui na calçada, do lado de fora. Então temos esses dois tipos, só que sempre vamos utilizar a vista vertical. No livro traz outro exemplo, ó. Quando ele fala de vista vertical, olha o que o livro mostra. Ó. Quando a gente fala de vista vertical, ele está mostrando a imagem do satélite captado exatamente de cima. Se eu der um zoom aqui nas imagens, repare que eu vou ver só os tetos das casas. A mesma coisa aqui no nosso Google Maps. Eu só vou ver os tetos das casas, né? Aqui, ó, nós temos o teatro. Aqui, eu fico um pouco perdido ainda em Iguaçuí, né? Você sabe que eu ainda não sei exatamente todos os locais de Iguaçuí. Sabe que eu vim lá do Rio, não sei exatamente não. Mas aqui, ó, a gente tem aqui a praça, o João Acassinho, que a gente tem a prefeitura, né? Então, como que é esse tipo de vista? Fala aí agora para mim. Vista, não vale colar, vertical, muito bem. É a vista vertical que a gente vai ter de cima. Por que a gente falou desses tipos de vista? Porque a vista vertical é uma vista que eu vou utilizar para os mapas. Então, todo mapa vai vir com uma vista vertical. Falando de mapa, os mapas possuem alguns elementos básicos que você vai ver logo na folha no finalzinho da primeira folha da revisão. Quais são os elementos básicos de um mapa? Todo mapa precisa ter. Deixa eu até aumentar essa imagem aqui. Fica melhor. Todo mapa precisa ter um título, precisa ter uma orientação geográfica, precisa ter uma legenda, uma escala e uma fonte. Se eu utilizar, lembra dessa imagem aqui que a gente utilizou na sala? Ó?
A gente utilizou, deixa eu diminuir um pouquinho, a gente utilizou essa imagem na sala como exemplo. Aí a gente vê aqui, analisa aqui, ó, Brasil, grandes regiões. Ou seja, esse aqui é o título falando para a gente o que é esse mapa. Eu tenho aqui também a minha escala, que eu vou falar daqui a pouquinho. Eu tenho aqui a minha legenda, que mostra aqui, por exemplo, ó, essa cor aqui mostra que é a região sul. Então, todo local do mapa que tem essa cor aqui, no caso, essa região aqui, é a nossa região sul, que é muito importante. Quando analisamos no nosso livro, vamos observar aqui no nosso livro, a gente vê o seguinte: temos o título, a orientação geográfica, a escala, a fonte e a legenda. Vocês, nessa página aqui, que é a página 107, é uma das páginas mais importantes desse capítulo, porque ele vem falando a função e para que serve cada elemento desse mapa. Por exemplo, a orientação geográfica que a gente tem aqui pela Rosa dos Ventos. A orientação geográfica dada pela Rosa dos Ventos aponta as direções cardeais, ajudando a orientar a busca. Imagina, eu estou olhando para um mapa, se o mapa não tem, por exemplo, a Rosa dos Ventos, e eu quero falar, vá para o sul desse mapa. E aí, como é que eu vou saber? Será que esse mapa está ao contrário? Será que ele está de lado? Eu preciso ter uma Rosa dos Ventos para saber a direção que eu preciso seguir. Então, todo mapa vai mostrar isso para a gente, ok? Todo mapa precisa ter uma legenda, porque não adianta nada eu criar um mapa e não explicar aquele mapa, eu explico através da legenda. E todo mapa tem que ter uma fonte. Quando eu falo de fonte, gente, ó, mostra a entidade responsável pela realização do mapa ou a origem dos dados que estão representados nele. Quando a gente observa esse mapa aqui, qual que é a fonte? O IBGE. Qual que é a fonte desse mapa aqui? Pequenininho que tá, deixa eu colocar outra imagem que fica melhor. A fonte dele aqui também é o IBGE. A imagem tá bem ruim na folha de vocês, só que é só para mostrar que geralmente a fonte vem bem pequenininha lá embaixo. Lembra quando a gente falou do IBGE? Vou entrar aqui no site do IBGE. IBGE. Portal IBGE. Lembra quando a gente falou do IBGE? O que significa IBGE? Ó, vamos dar um zoom aqui. No site do IBGE eu consigo ver muitas coisas. Está bem pequenininho aqui, ó. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Todas essas análises com mapas, a quantidade de pessoas por cidade, essas pesquisas que fazem relacionadas às pessoas, os censos demográficos, geográficos, o que é isso? É saber quantas pessoas existem de idade de 50 a 60 anos em Guaçuí. Isso é um censo. Quem faz isso? A principal entidade que vai fazer isso? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ok? Ó, é um instituto público da administração federal brasileira, criado em 1934, instalado em 1936, com o nome de Instituto Nacional de Estatística. Seu fundador e grande incentivador foi o estatístico Mário Augusto Teixeira. Gente, o IBGE, então, só para a gente conhecer, o IBGE a gente vai falar muito ainda no 4º ano, vai falar muito do IBGE no 5º ano, vocês vão ver IBGE ainda por muito tempo, ok? Sempre o IBGE vai aparecer justamente na fonte dos mapas que a gente vai utilizar, pelo menos a maioria, ok? Beleza? Aqui nós temos os elementos, mas quando eu vou para a nossa revisão, eu deixei algo muito importante na folha número 2. Muita atenção agora, gente. Repara só, a função de cada elemento do mapa é importante, onde você pode ler nos quadradinhos da página 107, que é justamente essa página aqui. Porém, vamos dar uma atenção especial para as escalas.
O que tem de complicado nas escalas? Você precisa analisar a escala e identificar uma coisa simples. Vamos entender, ó. Lembra o que essa escala quer dizer? É a mesma escala que eu tirei aqui do nosso livro. Lembra que eu falei o seguinte, você está com o seu livro aí, né? Você pega uma régua, vai no seu livro, na página 107, e na escala da página 107, se você colocar a régua certinho em cima dessa escala, você vai ver, deixa eu colocar na outra imagem, você vai ver que de 0 a 200 você tem 1 centímetro. De 200 a 400 você tem outro centímetro, totalizando 2 centímetros nesse total. Olha essa imagem aqui, ó. É a mesma coisa, ó. Se eu pegar aquele primeiro quadradinho, aquele primeiro retângulo, deu 1 centímetro. O segundo retângulo deu mais 1 centímetro, totalizando 2 centímetros. Na imagem da folha que eu dei para vocês, pode ser que fique um pouco maior, porque eu ampliei. Deixa eu colocar na nossa revisão. Eu ampliei essa imagem, deixei ela grande. A mesma coisa essa aqui de baixo, deixei ela grande. Mas isso, o que significa isso? Repara, ó, que a cada 1 centímetro do mapa corresponde a 200 metros do local real. Ou seja, nesse mapa aqui, a cada 1 centímetro dele corresponde a 200 metros. Um desses mapas aí eu até pedi para você fazer... Ah, lembrei, eu pedi para vocês fazerem um quadradinho aqui, ó, em cima do hospital, mostrando a área do hospital, que a gente vai ter 200 metros equivalendo a 1 centímetro. Deve estar aí no livro de vocês. Voltando lá para a nossa revisãozinha. Aí tá aqui, ó. Ou que a cada 2 centímetros do mapa, que equivale a essa escala toda, corresponde a 400 metros da realidade. Então, pega aí no mapa de vocês, coloca a régua, que vocês vão ver que vai dar 1 centímetro certinho esse primeiro espaço. Sempre o mapa vai ser assim. Só que a escala ela pode aparecer de outras formas. Olha essa daqui, ó. Não é necessariamente uma linha pintada e outra não. São 2 linhas. Mas eu sei que o quê? Que aqui de 0 a 5 vai ter sempre 1 centímetro. Isso é padrão, tá legal? De 5 a 10 sempre vai ter 1 centímetro, totalizando 2 centímetros. Então, o que significa essa escala aqui? Ó? Que a cada 1 centímetro do mapa corresponde a 5, agora quilômetros, 5 quilômetros. Ou que a cada 2 centímetros do mapa corresponde a 10 quilômetros. Aí eu botei isso aqui, ó. Cada espaço dessa escala equivale a 1 centímetro. Então, você pega a sua régua, que você vai ver que cada quadradinho desse aqui equivale a 1 centímetro, ok? A escala pode vir assim, ó, pode vir com 2, pode vir dessa forma, pode vir assim com 3, igual está nessa imagem aqui, pode vir com 3. Entendeu? Aqui nesse caso são 3 centímetros. A cada 3 centímetros do mapa equivale a 6 quilômetros. Ok? Na nossa revisão, a gente traz outros exemplos. Olha aqui como pode ser. Pode ser tudo preto. Pode ser tudo preto que equivale a 2 centímetros. Esse aqui equivale a 1 centímetro. Esse aqui equivale a 1 e 2 centímetros. 1 e 2 centímetros. Então, vai variar. Porém, as escalas podem ser de 2 tipos. Escala numérica e escala gráfica. Eu até coloquei aqui página 110. Ó. Se eu for lá na página 110, a página 110 fala lá embaixo. Ó, a escala no mapa pode ser indicada de 2 maneiras. Escala numérica e escala gráfica. A escala numérica... Quando eu falo de escala numérica, gente, a gente vai estudar essa escala um pouquinho mais para frente, tá?
Porque a escala numérica sempre vai ser em centímetros. Sempre vai ser em centímetros. Aqui eu tenho o quê? Ó, olha esse exemplo 1. 1 centímetro do mapa. Opa, 1 centímetro do mapa equivale a 4 milhões de centímetros na vida real, naquele local real. Então, essa escala numérica a gente não vai estudar por enquanto agora, porque sempre ela vai ser utilizada em centímetros. Ó, os valores da escala numérica são sempre em centímetros. A gente não vai estudar ela agora, a gente vai focar na escala gráfica, porque a escala gráfica normalmente ou é em quilômetros ou é em metros. Ó, os valores da escala gráfica aparecem quase sempre em metros ou quilômetros. Por isso que eu escrevi isso aqui. Ó. Para os mapas que estamos estudando, a escala gráfica é a mais comum e é o tipo de escala que vamos focar. A escala numérica vamos apenas conhecer, pois estudá-la será um pouco mais para frente. Então, nós temos os dois tipos de escala, só que o que a gente está focando, o que a gente está estudando é a escala gráfica, ok? Foram essas duas folhinhas de revisão. Após isso, a gente tem um exercício, os nossos exercícios que vocês vão analisar comigo agora, tá? No caça-palavras estão escondidos os elementos dos mapas. Leia as dicas de cada frase para encontrá-lo. Bem simples, tá? Você vai ler, por exemplo, revela o assunto do mapa. Quem que revela o assunto do mapa? Será que é a legenda? Será que é a escala? Será que é o título? Será que é a localização? Não sei. Então você vai ver quem que revela o assunto do mapa. Quem que será que revela o assunto do mapa? Será que é o título, orientação, escala, legenda ou fonte? Aí você vai procurar ele aqui, vai colocar. Igual que a gente fez em sala, lembra quando a gente fez em sala? Vai ser igualzinho, tá? A número 2. Um objeto pode ser observado de diferentes pontos de vista. Veja a legenda, identifique o sofá de acordo com o ponto de vista que foi observado. Aí no sofá de casa de vocês, vocês podem analisar isso. Ó. Eu tenho um tipo de vista aqui, eu tenho um tipo de vista aqui e eu tenho outro aqui. Vocês vão de acordo com o conteúdo que a gente viu aqui, de acordo com a página do livro. Cadê que está lá no início? Aqui, na página 105. Vocês vão responder essa questão, ok? Número 3. Observe o mapa a seguir e responda. Qual o título do mapa? Aí você vai procurar o título e vai responder, é bem fácil. Quanto vale 1 centímetro do mapa? Lembra que a gente tem a nossa escala aqui, isso aqui sempre equivale a 1 centímetro. Você vai escrever aqui quanto que vai valer esse 1 centímetro. Faça um X de canetinha vermelha do lado direito da legenda do mapa, procura a legenda do mapa, vai escrever de canetinha. Se você não conseguir imprimir a folha, não tem problema. Na resposta que você colocar no caderno, você vai escrever o nome da legenda. Em vez de fazer um X de canetinha vermelha do lado direito da legenda, você vai escrever... Você pode desenhar a própria legenda na sua folha. Tá? Desenha a legenda que eu vou entender. D. Circule de lápis a fonte do mapa. Mais uma vez, se você não imprimiu isso aqui, você bota só o iniciozinho da fonte. Você vai procurar a fonte aqui e vai escrever um pedaço da fonte para eu saber que você achou ela. Entendeu? E letra E. Qual a função da rosa dos ventos nesse mapa? Você vai utilizar a página 107 como apoio. Quer ver? Ó? Quando eu vou na 107, eu tenho aqui a orientação geográfica. Para que serve a orientação geográfica, que no caso é a rosa dos ventos desse mapa? Para que ela serve? Você vai escrever para que ela serve, ok? Número 4. Pesquise na página 102 e escreva em quais materiais os mapas mais antigos eram feitos. Quando eu vou lá na página 102, aqui vai me falar, você vai ler esse pedacinho, e vai me falar em quais materiais eram feitos os mapas antigos, ok? Não como eles eram feitos, em quais materiais apenas. Número 5.
analisando a página 109, explique o que são convenções cartográficas. Lembra que a gente fez isso em sala das convenções cartográficas? Deixa eu colocar lá na página. Até alguns alunos foram lá na frente e criaram as convenções cartográficas, inventou uma convenção. Aí você vai explicar o que é isso, né? Então você vai ler na página 109, que é bem facinho, que são convenções cartográficas. Lembra que eu falei? Que são imagens específicas que vai ser padrão de todos os mapas, para ninguém se perder em nenhum local do mundo. Então, você lê aqui e coloque a sua resposta lá na número 5. Ok? Número 6. Utilizando os exemplos da segunda folha de revisão, explica o que significam as escalas a seguir. Então, temos 3 escalas aqui. Você vai utilizar essa folha aqui de revisão, que no caso é a segunda. Olha aqui, eu usei esse exemplo 1 e eu coloquei esse exemplo 2. Igual o exemplo 1 e o exemplo 2, você vai responder essas 3 aqui. Vocês vão explicar que a cada 1 centímetro do mapa equivale a quanto, tá? Ou a 2 centímetros do mapa equivale a quanto. Então, você vai colocar a sua resposta aqui, ok? Basicamente, fechamos o capítulo 2. O capítulo 2 é bem tranquilo. Repara que aqui no livro de vocês, ele vai mostrar as diferentes escalas, tá? Vai mostrar a escala, se você olhar a página 112, você vai ver que aqui, ó, cada 1 centímetro do mapa, desse mapa aqui, equivale a 2 quilômetros. Olha esse outro mapa aqui. Cadê? Ups, deixa eu voltar. Olha a escala desse outro mapa aqui, ó. A cada 1 centímetro do mapa equivale a 200 metros, né? Agora, olha esse outro mapa aqui. A cada 1 centímetro do mapa equivale a 50 metros, ok? Isso vai ser a nossa escala. E que tipo de escala é essa? Nós temos 2 tipos. Tenta lembrar aí. Que escala é aquela que a gente acabou de falar? Vou botar aqui no nosso para a gente colar. Ó. Escala gráfica. Gráfica. A numérica a gente vai estudar agora? Não. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Tá legal? Então, basicamente é isso. Por último, para acabar, todo final do capítulo tem o para relembrar. Sempre leia esse para relembrar no final de cada capítulo. Ok, gente? Deixa eu aumentar minha imagem aqui. Ó, foi só meia horinha de aula, bem tranquilo. Aí minha imagem estava grande, eu esqueci de deixar ela pequena, mas não tem problema não. Espero que não tenha atrapalhado aqui quando a gente lê o nosso mapa. Tá legal? Então, gente, um beijão para vocês. Até a próxima aula, tá legal? Faça essas atividades. Para quando que você vai entregar essa atividade? Essa atividade você vai me entregar ela até... Hoje é quarta. Até... Deixa eu ver... Até a próxima aula, até segunda-feira você pode me entregar essa atividade. Opa, ok? Que logo após a gente vai começar a falar do nosso capítulo 3. Antes da gente entrar no capítulo 3, a gente vai fazer a correção, tá? Vamos corrigir o capítulo 1, vamos corrigir o capítulo 2, ok? Beleza? Então, a próxima aula vai ser de correção. E depois a gente vai começar o capítulo 3, ok? Então, gente, um beijão para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.